The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, o meu nome é André Antunes e vou dar início ao webinar sobre o projeto de eletricidade. Na continuação, então, das outras especialidades que estamos a calcular, o que resta aqui na parte de CIP-CAD-MEP será a introdução, neste caso, do projeto de eletricidade. A introdução de dados será um pouco semelhante ao que estivemos a fazer até aqui, ou seja, principalmente se calhar até a ver um pouco mais com as redes de águas, que será, neste caso, a colocação, vamos colocar as potências e depois a partir daí colocar as tubagens para unir esses mesmos elementos. Eu vou começar por introduzir esta rede pelo piso -1, ou seja, eu vou começar primeiro por definir os elementos, parte dos pontos de luz, as luminárias, etc., as tomadas de correntes, os mecanismos, e só depois é que irei ligar tudo com as canalizações. Então, de início, vou colocar aqui primeiro um ponto de luz no teto. Eu vou aceitar estas opções, iremos depois ver mais para a frente. Vou colocar aqui um ponto de luz. Instalação interior cargas. Podemos colocar também luminária para garagem. Já tenho aqui uma, duas, três luminárias definidas, mas neste caso isto seguirá também a mesma introdução de dados que podemos fazer nos restantes programas, ou seja, podemos criar vários tipos de luminárias para garagem ou para instalação interior, etc. E a partir daí, editando ou criando mais, podemos importar do gerador de preços o determinado elemento, neste caso luminária. O que nós temos neste caso será uma luminária standard, ou poderia ser de design ou a título flagrante, mas será uma standard com estas características. Neste caso com duas lâmpadas fluorescentes a 36 watts. Este será o tipo de luminária que eu vou introduzir, ou seja, este para introduzir basicamente seria picar no ambiente de trabalho, no ecrã, e fazemos então a introdução do elemento. Eu vou aproveitar e vou introduzir já três luminárias. Eu vou ter uma luminária nesta posição, outra relativamente aqui, outra também aqui. Depois teremos tanto nesta posição como nesta posição, cá em cima, iremos ter aqui nos mecanismos detectores de movimento, e vamos ter um detector de movimento, um aqui e outro aqui. Seguidamente, vamos colocar a posição, até porque parte da canalização vem do piso superior para este. E então aqui na instalação interior vamos colocar aqui um quadro parcial. O quadro parcial também poderemos criar vários tipos, neste caso temos um tipo 1, e as características de tipo 1 é que temos então uma tensão nominal 450/750, cabo unipolar de cobre, PVC, H07V. Depois qualquer outra opção será irmos escolhendo aqui. Bom, no nosso caso, teremos este circuito de alimentação. Vamos aceitar. Vou posicionar aqui. Seguidamente, vou a instalação, mecanismos, colocar os interruptores, ou seja, vou ter aqui um interruptor, vou posicionar o interruptor aqui. Teremos outro interruptor aqui. Vou considerar uma tomada de utilização geral simples para esta posição. Vou querer criar aqui algum alinhamento para ser mais simples colocar a canalização. E temos também aqui uma tomada. Por fim, faltará então colocar a canalização. Ou seja, eu vou aproveitar e colocar a canalização horizontal, sendo que a canalização horizontal eu vou definir que é com canalização
embebida em elemento de construção de alvenaria, PVC rígido VD. Vou deixar esta opção e vou fazer aqui uma derivação assim, mais ou menos aqui, que aqui iremos ter uma tubagem vertical, ou seja, instalação, canalização vertical, e aproveito e considero também para as mesmas características a canalização vertical aqui. Depois irei fazer o resto desta instalação, ou seja, vamos aqui à canalização horizontal, vou manter sempre as mesmas opções a partir daqui, vou colocar a canalização ligada a este elemento. A partir daqui vou fazer também outra pequena derivação. Vamos fazer por aqui, ligando aquele interruptor, aquela tomada, detector de movimento, luminária. O programa automaticamente vai traçando as tubagens para a tomada e para a parte da iluminação. Vou continuar com a colocação da canalização. Posso ligar aqui o ortogonal. Aqui para a tomada, e depois temos aqui um elemento que eu não introduzi, que são um elemento que já foi introduzido anteriormente aqui no solar térmico, será aqui a bomba de retorno para a bomba de circulação da rede solar térmico. Então o programa já me começa a identificar os elementos que foram introduzidos nas especialidades atrás, o mesmo como tínhamos visto quando tivemos a introduzir a parte de ar-condicionados, que esses equipamentos iriam entrar aqui a nível de ruído no CIPVAC 3D, o mesmo acontece na eletricidade. Então, a nível de canalização neste piso, será assim. Então, vamos subir de piso. Ou seja, subindo de piso, vamos poder introduzir o resto da rede que temos aqui. Eu vou começar por instalação de ligação portinhola individual. Vou colocar aqui a minha portinhola e, neste ponto daqui, vou à instalação e vou colocar o quadro individual. O quadro individual, da mesma forma, pode ser criado tipos. As características que estão estes estão aqui, que foram definidos para os parciais, a mesma coisa. E vou aceitar. Seguidamente, vou posicioná-lo assim. E irei começar a introduzir os outros elementos que temos aqui. Aliás, antes dessa introdução, posso fazer uma coisa, ou seja, vou à instalação, canalização horizontal, e vou traçar, fazer aqui o traçado, ligando ali ao quadro individual, e depois vou fazer aqui uma derivação, ligando novamente o ortogonal, ou seja, nós podemos indo sempre ligando e desligando o ortogonal à medida da necessidade, e vou com a canalização até este ponto que está aqui. Isto é o grupo de bombagem que foi introduzido na rede de águas residuais pluviais, ou seja, ele já aparece aqui para podermos alimentar o grupo de bombagem. E vou agora conectar aqui, neste caso o grupo de pressão. Agora, temos vários elementos a introduzir neste piso, no piso 0. Eu vou começar por introduzir, por exemplo, as luminárias. Nós vamos aqui em instalação, luminária para o interior do edifício, iluminação normal. Temos aqui também, já criado no programa, dois tipos de luminárias. Isto seria, de qualquer forma, da mesma forma como nós acrescentamos paredes ou qualquer outro elemento. Nestes elementos, vamos podendo, à medida das necessidades, indo obter do gerador de preços vários tipos de luminárias ou criando manualmente uma nova. E, no caso da luminária, por exemplo, esta que nós temos aqui, é que foi escolhida, é uma luminária de encastrar modular. O programa assim acede ao gerador de preços e vamos poder visualizar o que é que está aqui definido como o tipo 1 e o tipo 2. Bom, e a partir daqui temos, então, luminária para encastrar, com estas características, para 3 lâmpadas fluorescentes de 18 watts. E seriam as características que vamos ter. Aqui seria um aplique de parede, será uma lâmpada que vamos ter no exterior
que iremos colocar posteriormente. Então primeiro eu vou colocar as luminárias de encastrar modular e vou posicioná-las aqui nos compartimentos. Temos então aqui uma luminária, vou colocar outra aqui na cozinha, outra aqui por cima da mesa, outra aqui na cozinha estará definido. No hall temos um luminário aqui, outra luminária mais ou menos aqui. Seguidamente temos uma luminária na sala aqui, por exemplo, e outra mais acima. Seguindo a cozinha, temos uma luminária aqui, vestiário, e outra sensivelmente aqui. E para o resto do salão, sala de jantar, temos então uma luminária aqui, outra luminária aqui, outra aqui e outra aqui. E temos então, clicando no botão direito do rato, escolher o tipo 2 e fazendo aceitar, temos então uma luminária aqui. Bom, a nível destes equipamentos estará introduzido. Poderíamos passar agora, por exemplo, para a introdução das tomadas. Claro que se podia fazer a introdução primeiro da canalização e posteriormente das tomadas e das luminárias, portanto faz. É uma questão mesmo de opção. A partir daqui temos então a parte da instalação interior, temos as tomadas de utilização geral, ou seja, eu vou colocar uma tomada simples para já, uma tomada aqui, vou colocar outra tomada aqui, vou colocar outra tomada aqui. Isto agora seria só a colocação da posição dos equipamentos. Vou colocar outra tomada aqui. Vou colocar também uma tomada aqui. Uma tomada aqui também no WC. E uma tomada também aqui. Depois, ainda relativamente a tomadas, nós vamos ter então uma tomada de exaustor nesta posição. Instalação, uma tomada de fogão. Também uma tomada de máquina de lavar louça. E, por fim, aqui uma tomada de máquina de lavar roupa. Vou fazer um pouco menos zoom para ficar ali com o alinhamento daquele equipamento em cima. Pronto, aqui. Finalmente, a colocação dos interruptores. Ou seja, instalação, mecanismos. Vou começar por colocar um interruptor duplo. Vou colocar um aqui. Depois temos um interruptor duplo aqui. Outro aqui. Vai ficar ali. Assim, novamente, não quero com esta posição. Quero aqui. Outro interruptor duplo aqui. Outro aqui. E depois temos interruptores simples. Um interruptor só. Em que vamos ter
um interruptor aqui. Estou a tentar manter algum alinhamento dos elementos introduzidos. Temos um interruptor aqui também. Outro interruptor aqui. E outro aqui para a luz do exterior. Bom, a partir daqui vou introduzir a tubagem, ou seja, vou começar por este lado aqui, que é o aviso que me está a dar aqui. Há mensagens de erro, o programa não sabe o início e o final desta tubagem, desta conduta vertical. Então eu vou começar por introduzir as canalizações verticais de forma a fechar a rede que vem do piso -1. Ou seja, vou colocar a tubagem por aqui, a conduta por aqui, e vou depois ligar, desligando o ortogonal ali. Seguidamente vou fazer já o ponto de ligação com o piso superior, ou seja, vou com a conduta por aqui e vou pôr por aqui e vou colocar ali também uma conduta vertical. E agora vou introduzir a conduta para este lado aqui, as condutas para o lado de lá. Ou seja, vamos aqui a canalizações horizontais, novamente, mantemos sempre a mesma tipo de conduta e vou mesmo tipo de canalização. Estou a dizer conduta, canalização. Temos a ortogonal novamente. E agora vou alinhar aqui e vou introduzir o resto. Aqui, vou unir daqui a aqui. Vou ver que o programa automaticamente vai colocando. A mim basta-me fazer só, nós basta-nos fazer só a orientação, colocação da canalização, que depois a duplicação da mesma é feita logo automaticamente pelo programa. Eu vou tentar arranjar aqui alinhamento para ali para o de cima, posso ligá-lo cá em baixo. Continuamos então com a conduta por aqui. Este lado estará introduzido. Vamos introduzir então este lado daqui, da direita. Então, primeiro, ligar aqui os luminários e agora vamos fazer a rede daquele lado dali. Isto será literalmente ir-nos desenhando por cima da arquitetura por onde é que queremos passar as canalizações e a partir daí unir os elementos que tivemos a introduzir anteriormente. Vou continuar com o resto da canalização. E agora vou derivar também daqui, ligando aquelas tomadas que foram introduzidas anteriormente. E por último, ligar aqui ao termoacumulador elétrico, que também é um equipamento que veio da rede de águas.
e acaba por ser considerado de forma automática aqui no projeto elétrico. Vou agora fazer também daqui uma demonstração, vou levar esta tubagem até aqui para poder então alimentar a casa de banho nesta parte de cima, bem como depois ali o interruptor e a luminária exterior. Por exemplo assim. E agora falta aqui e aqui. Caso porventura me tivesse esquecido de colocar algum elemento, por exemplo, se eu quisesse considerar aqui uma tomada, a qualquer altura seria possível. O mesmo acontece, por exemplo, se eu tivesse aqui uma tomada, poderemos a qualquer altura introduzir, por exemplo, instalação de tomadas de corrente, tomada de utilização geral, e neste caso poderia colocar uma tomada dupla, bastaria colocar a posição e conectar. Temos então a tomada considerada. Caso não tivesse tubagem, também a qualquer altura, como tínhamos introduzido anteriormente, em simples, poderia então, agora aqui, com esta orientação ali, e agora com a instalação da canalização horizontal da instalação interior, vir buscar este nó e conectar ali, que o programa vai duplicar a tubagem logo automaticamente. Subindo de piso, temos então agora aqui a chegada da canalização vertical que introduzi no piso de baixo e seria a colocação, ou iria fazer aqui a colocação dos restantes elementos também pertencentes a este piso 1. Neste caso, iria começar com as luminárias, neste caso o tipo 1, faríamos aceitar e vou começar a colocar estes elementos, ou seja, luminária aqui, outra luminária aqui, outra luminária aqui, tenho outra luminária aqui no corredor e outra aqui, uma luminária em cada um dos quartos. Na casa de banho e aqui também nesta casa de banho. Relativamente a tomadas, instalação, tomada de utilização geral, simples para já, e vou começar por introduzir as tomadas aqui. Então, em cada uma das mesinhas de cabeceira, tínhamos uma tomada. Tínhamos aqui outra tomada. E aqui outra. Aqui outra. Colocar aqui outra tomada. Aqui outra tomada. Irei colocar uma tomada também aqui. E uma tomada aqui também. Seguidamente vou colocar tomadas duplas. Por exemplo, uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E tomada simples. Neste caso, uma tomada aqui na casa de banho, seguindo o mesmo exemplo que tínhamos feito no piso de baixo. E outra aqui.
Antes de colocar os interruptores, ou seja, nós temos aqui uma canalização vertical. O que será necessário neste piso também será a introdução de um quadro parcial. Vai haver aqui algumas derivações, ou seja, da mesma forma que tínhamos mostrado, isto foi como foi colocado no piso -1, isto também tínhamos esta situação, faríamos aceitar e eu poderia ou criar uma canalização para este elemento, então, porventura, considerar logo aqui o equipamento por cima da coluna vertical. Eu vou considerar desta forma e agora vou ligar, antes de introduzir os interruptores, aqui ao quadro. Bom, a nível de interruptores, nós teremos, neste caso, um interruptor duplo, que estará posicionado aqui. Temos também um interruptor duplo, que estará colocado aqui. Temos aqui um interruptor duplo aqui outro interruptor duplo, tem aqui outro interruptor duplo, continuando o interruptor aqui também, visualizando já que foi introduzido interruptor a interruptor, faltará aqui. E depois a colocação também mais de mecanismo, um interruptor simples, um aqui e outro aqui assim. Bom, a partir daqui vou começar por colocar a canalização. Então, vou colocar primeiro a canalização que passa pelo corredor. Ligar agora aqui o interruptor. Fazer então aqui a ligação à tomada. Vou introduzir também a ligação ao interruptor. Ligação da casa de banho. Vou aproveitar esta derivação para fazer a introdução da canalização daqui para agora destas luminárias também. Luminária, ligação à tomada, ligação de outra luminária, derivando isto, ligação também a este interruptor duplo, e a partir daqui continuando, ligação àquele interruptor e a partir daqui àquela tomada e esta luminária. Para o lado esquerdo, faço uma derivação daqui, conecto estes elementos,
E continuando, unindo este interruptor, vou fazer o mesmo para os outros 2/4 restantes. E agora, aquela tomada de utilização geral. E, visualizando aqui, também temos um salão. Seria importante aqui também a colocação de uma tomada, por exemplo, dupla. Posso fazê-lo e vou introduzir agora. E, a qualquer altura, canalização horizontal e vou unir daqui até aqui. Bom, para todos os efeitos, a canalização é assim introduzida. Há várias formas de se poder fazer esta instalação. Colocando primeiro os equipamentos, já soubermos a posição onde é que estão os interruptores, as luminárias, os pontos de luz. Podemos colocar logo por cima da máscara, e neste caso até considerando estes elementos que estão introduzidos, no caso de paredes, lajes, etc. Ou então fazendo logo a colocação da canalização e a colocação posterior das luminárias e dos interruptores. Ou seja, para todos os efeitos, visualizando o que foi considerado até aqui, temos então, ainda sem cálculo, apenas só com a posição dos elementos, temos então aqui a rede. Bom, relativamente a esta parte de introdução, aqui no piso 0, tanto no piso 0 como no piso 1, da mesma forma como eu liguei estes equipamentos que estão aqui, grupos de pressão, as bombas de circulação do solar térmico, também me aparecem aqui estes equipamentos, que são os equipamentos que foram introduzidos em climatização. Ou seja, estas unidades que estão aqui foram introduzidas e foram utilizadas para o cálculo da climatização do ar-condicionado, mas será necessário também alimentar estas máquinas. E então, elas aparecem aqui, de forma a que nós, com o comando de instalação, canalização horizontal, possamos conectar estas unidades de ar-condicionado multi-split. Mesmo quando acesse aqui, o mesmo vai nos aparecer aqui outra máquina. E também no piso superior, também tinha sido considerado no cálculo de climatização. Temos também então aqui unidades exteriores de ar-condicionado multi-split. E aqui uma unidade de ar-condicionado split, em que poderíamos então seguir aqui com a canalização e aqui também fazer aqui uma conexão. E agora assim, a nível de introdução de dados, estaria terminado. Ou seja, neste caso, e abrindo aqui a obra geral do programa, nós nesta obra já temos aqui todas as especialidades calculadas, ou seja, a nível de potências, etc., tudo está a ser considerado, porque o programa já tem o cálculo de todas as outras especialidades. Isso permite-me aqui realizar o cálculo da parte de eletricidade mais rapidamente, e associado a tudo isto que tivemos a introduzir nas outras webinars todas para trás. E então eu vou abrir a obra geral destas webinars, esta moradia, e vou calcular a rede de eletricidade que está exatamente igual àquilo que eu introduzi anteriormente.
Ou seja, temos então aqui a instalação, considerada da forma como tínhamos feito, fiz anteriormente, e vou resultados calcular, vou calcular só a parte de eletricidade, porque é possível no programa, no CIP-CAD Map também, calcularmos todas as instalações de uma vez. Ou seja, todas estes separadores. A partir do momento em que temos os dados introduzidos todas as especialidades, é possível fazê-lo. Bom, o programa calculou e a partir daqui, passando com o cursor por cima das canalizações, temos então o que foi considerado. Neste caso aqui um H07V, 3G1.5 e as restantes das canalizações horizontais. Quadro individual. E o resto. Bom, após o cálculo e após a verificação, se tudo está introduzido de forma correta ou não, como sempre é possível tirar-se vários tipos de listagens e vários tipos de desenhos. Também temos aqui o resultado do quadro parcial. Clicando em cima dele, temos então aqui o esquema. E então, relativamente a listagens, ou seja, vindo aqui à impressora, o programa vai gerar aqui, ou vai-me dar a possibilidade de gerar vários tipos de listagens, ou seja, fiz a identificação em termos de responsabilidade, isto é com dados que nós podemos ir acrescentando aqui nos dados gerais da obra. A informação que nós fomos preenchendo, ele vai considerar aqui. Ou seja, ficha de identificação em termos de responsabilidade, instalação elétrica, ficha eletrotécnica. Eu tenho que fazer aqui só uma pequena verificação de cálculo. Então aqui a ficha eletrotécnica. Depois, relativamente aos resultados de cálculo. Temos então aqui os resultados de cálculo. Ou seja, primeiro, distribuição das fases. Aqui o número de circuito que o programa considerou de forma automática, através da definição da rede que nós colocamos. Os cálculos. Aqui com esta parte discriminada. Descrição das instalações.
sobrecarga de curto-circuito. E aqui a legenda. Todas estas listagens são possíveis depois, clicando aqui no exportar, para estes formatos, texto HTML, PDF, RTF ou DocX, Word 2007, ou RTF, WordPad ou 2003, ou então imprimir diretamente para a impressora. Uma área descritiva justificativa. E aqui tem o relatório de cálculo mais justificação, formulação de cálculo. Temos então aqui o índice. Essa é a distribuição toda a descrição. Método de dimensionamento. Esta listagem é bem mais extensa. E os resultados de cálculo que tínhamos visto anteriormente ficam também aqui agregados. Especificações técnicas dos materiais e equipamentos, condições técnicas de montagem, condições gerais, depois já será a parte mais de encargo, etc. Iluminação geral, caminho de cabos, considerações finais. E depois a partir daqui, descrição de elementos construtivos, 4 materiais, poderemos ver também a seguir. No caso de desenhos, clicando aqui na plotter, que é uma volta a analisar a instalação, fazemos mais. E a partir daqui temos a possibilidade de ter edições de desenhos de várias situações distintas. Iluminação normal, iluminação de emergência, tomadas, motores de persiana, se fosse o caso. Mas no caso de iluminação normal, por exemplo, nós temos estes elementos e mantemos aqui também os esquemas dos quadros, fazemos aceitar e se aceitássemos, e podemos estar a criar agora um novo desenho só com a parte das tomadas, isto para depois não complicar muito o desenho, senão muita informação junto a um desenho ficará um pouco complicado. E temos então só aqui a parte das luminárias, de iluminação, isto para o piso 0, para o piso 1 também. Isto depois poderá ser exportado para DXF ou diretamente para a plotter, ou então o programa gera efetivamente o cheiro DXF ou da WG, tudo depende do tipo de periférico que escolherem. E da mesma forma, este tipo de desenho podia ser editado, então acrescentando mais um, lá está. E no caso, considerando então a edição de desenho de tomadas. O programa gera os novos desenhos e, a partir daqui, podendo visualizar, temos então só a parte das tomadas. Bom, e sendo assim, a nível de introdução de dados e visualização de resultados, listagens e desenhos da parte do projeto elétrico, aqui do separador de eletricidade, seguirá e será um pouco isto. Sendo assim, relativamente a esta parte de introdução e visualização de resultados, eu termino por aqui.